Na década de 2000, o Brasil crescia aceleradamente. Segundo o IBGE, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, cresceu 7,5% no ano passado. Mas, passado a década de ouro, o Brasil hoje está em uma situação difícil. Esse gráfico mostra qual parte do orçamento do governo já está comprometida com gastos obrigatórios. Hoje, esse número está em 93,5%. Se chegar a 100%, o Brasil não terá mais dinheiro livre para manter serviços básicos, investir ou reagir a crises, e a máquina pública pode simplesmente parar. O problema é que isso deve ocorrer até 2027. Para entender por que esse número é tão crítico, é preciso lembrar que o orçamento federal é dividido em duas partes: as despesas obrigatórias, que o governo é legalmente obrigado a pagar, e as despesas discricionárias, que são aquelas que o governo pode escolher onde investir. Hoje, apenas 6,5% do orçamento é discricionário. Em 2027, se nada mudar, essa fatia deve desaparecer completamente. E esse não é um problema que surgiu agora. Ao longo das últimas 4 décadas, a parte do orçamento livre para escolhas políticas foi encolhendo, ano após ano. Nos anos 80, as despesas obrigatórias representavam pouco mais de 30% do total. No fim dos anos 2000, já passavam de 75%. Em 2016, cruzaram a marca dos 90%. Esse avanço foi impulsionado por mudanças estruturais. A Constituição de 1988, que ampliou direitos sociais e criou novas vinculações de recursos, o envelhecimento rápido da população, que aumentou o peso da Previdência, e a criação de programas permanentes de transferência de renda. O problema é que, assim como ocorreu em outros países que deixaram os gastos obrigatórios crescerem sem controle, reverter essa tendência leva tempo. E pode ser que, para o Brasil, seja tarde demais. O Brasil investe hoje menos de 0,7% do seu PIB em obras e infraestrutura, um dos menores índices do mundo. Para comparar, a média dos países ricos da OCDE é de 3%, e até economias emergentes como Colômbia e México investem mais que o dobro do Brasil. Essa diferença não é apenas um número em uma planilha. Ela revela que, enquanto outros países têm espaço para manter e expandir suas estradas, escolas e hospitais, o Brasil está cada vez mais limitado. O problema central é que quase todo o orçamento brasileiro já está comprometido antes mesmo do ano começar. A história mostra que países que chegaram a esse ponto, como Grécia e Argentina, quando a Grécia chegou a um orçamento quase totalmente comprometido em 2009, perdeu acesso a crédito barato e precisou de resgates da União Europeia e do FMI em troca de cortes drásticos em aposentadorias, salários públicos e investimentos, levando o desemprego a mais de 25%. Na Argentina, crises semelhantes ocorreram em 2001, 2018 e 2020, quando o alto peso de aposentadorias e subsídios deixou o governo sem margem fiscal, resultando em calotes, congelamento de contas, hiperinflação e colapso dos serviços públicos. Nos dois casos, a falta de recursos livres paralisou investimentos e aprofundou a recessão. E se o valor chegar em 100%, o Brasil, o primeiro impacto seria a paralisação em massa de obras de infraestrutura, como estradas, pontes, portos, saneamento e energia, travando a logística e encarecendo o transporte de mercadorias. Hospitais perderiam capacidade de atendimento por falta de recursos para insumos e manutenção, aumentando filas e reduzindo tratamentos. Empresas que dependem de contratos públicos, desde construtoras até fornecedoras de equipamentos e tecnologia, deixariam de receber, causando demissões e fechamentos. Estados e municípios ficariam sem repasses para projetos locais, comprometendo escolas, postos de saúde e segurança. Para evitar o colapso, o Brasil precisa ampliar a fatia de gastos livres no orçamento para pelo menos 10% até 2027. O governo Lula tem buscado como principal alternativa aumentar a arrecadação por meio de novos impostos e da elevação de alíquotas sobre setores pouco tributados, como lucros e dividendos, grandes fortunas e heranças. No entanto, a curva de Laffer mostra que chega a um ponto em que elevar ainda mais os impostos não aumenta a arrecadação. Pelo contrário, pode reduzi-la ao desestimular investimentos, gerar fuga de capitais e incentivar a sonegação. Esse gráfico representa o PIB do Brasil. E existem 4 cenários que podem acontecer. Se o PIB do Brasil crescer acima de 3,5% ao ano até 2027, será possível manter e até ampliar os 175 bilhões de reais em gastos discricionários. Dessa forma, o Brasil não entraria em crise.
Com 4,5% de crescimento, haveria folga fiscal e mais capacidade de reação a crises. Já no cenário de 2,5% ao ano, usado nas projeções oficiais, a margem livre some até 2027, deixando o orçamento 100% comprometido com despesas obrigatórias. Se o crescimento cair para 1%, o colapso fiscal pode chegar antes. A crise argentina, de 2023 a 2024, oferece o paralelo mais atual e assustador com o Brasil. Em dezembro de 2023, Javier Milei assumiu a presidência, herdando uma situação fiscal idêntica à que o Brasil enfrentará em 2027. Orçamento totalmente comprometido com gastos obrigatórios, inflação descontrolada em 211% ao ano e déficit fiscal de 15% do PIB. Para você ter uma ideia da gravidade, a Argentina estava gastando muito mais do que arrecadava há anos, financiando o déficit e imprimindo pesos. O resultado foi uma hiperinflação que destruiu o poder de compra. Um café que custava 100 pesos em janeiro custava 300 pesos em dezembro. O peso despencou de 350 para mais de 1.000 por dólar no mercado paralelo. Milei foi forçado a tomar medidas drásticas para evitar o colapso total. Cortou 50% dos ministérios, demitiu 70 mil funcionários públicos, eliminou subsídios de energia e transporte e desvalorizou o peso em 54% de uma vez. Essas medidas causaram recessão imediata, com o PIB caindo 5% e pobreza saltando para 55% da população. Mas o mais preocupante é que a Argentina chegou nesse ponto gradualmente, exatamente como o Brasil está caminhando. Durante anos, o país manteve gastos obrigatórios, crescendo mais que a economia, resistiu a reformas estruturais e preferiu aumentar impostos ou financiar déficits com emissão monetária. Quando perceberam, já era tarde demais para ajustes graduais. O Brasil de hoje replica essa trajetória, com gastos obrigatórios em 93,5% do orçamento e crescendo, déficit primário persistente e resistência política a reformas estruturais. O país caminha para o mesmo destino. A diferença é que o Brasil ainda tem 3 anos para evitar o colapso, mas a janela está se fechando rapidamente. Se o Brasil chegar a 2027 com 100% do orçamento comprometido, restará apenas 2 opções: fazer um Milei brasileiro, cortando gastos brutalmente em plena crise, ou seguir o caminho venezuelano de financiar gastos imprimindo dinheiro, levando à hiperinflação. A matemática é implacável. Em 2027, o Brasil terá 0 margem fiscal, exatamente como a Argentina antes do colapso de 2023. O país ainda tem 3 anos para escolher entre reformas controladas agora ou uma crise argentina amplificada depois. A diferença é que o Brasil é grande demais para ser socorrido, tornando uma eventual quebra ainda mais devastadora. Se você se interessa em entender como a economia funciona e como isso afeta seus investimentos, siga a Monte Asset no YouTube. Somos uma gestora de recursos que pode te ajudar a manter seus investimentos alinhados com as transformações do cenário global, protegendo e multiplicando seu patrimônio. No primeiro link da descrição, você pode conhecer os produtos da Monte. Agradecemos sua presença.